Salmo de número 16. Salmo de número 16, e assim diz a palavra do nosso Senhor. Hino de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Oremos mais uma vez. Ó Deus, como é bom poder estarmos reunidos na tua presença, cantando, louvando o teu nome, sabendo, Deus, de que espiritualmente estamos diante do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, e o Senhor, por Cristo Jesus, aceita o nosso culto e a nossa adoração. Agora, ó Deus, pedimos que, ao nos aquietarmos para ouvir, ó Deus, a tua palavra, o Senhor, por misericórdia, nos ensine. Pelo teu Espírito Santo, o Senhor, venha quebrantar os nossos corações e nos ajudar, ó Deus, a descansarmos em ti. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você tivesse a oportunidade, alguém falasse para você que você seria levado a uma ilha deserta e você poderia levar uma pessoa que estivesse aí com você para o restante da sua vida, quem que você levaria para essa ilha deserta? Certamente muitos de nós escolheria aqueles a quem nós damos maior prioridade. E talvez a maior prioridade, então, que nós teríamos no momento que fôssemos escolher alguém, seria ter a pessoa que nós amamos, a pessoa que de fato nós queremos que esteja ao nosso lado. Talvez então a pessoa amada, o esposo, o marido, o pai, a mãe, ou alguém muito querido, muito próximo, seria aquela pessoa que nós diríamos: eu queria passar o restante da minha vida com essa pessoa. Talvez quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, nós devemos ter em mente que Deus de fato nos criou como seres relacionais. Nós somos criados por Deus para nós nos relacionarmos com outras pessoas. Isso é graça de Deus. Deus nos criou com essa estrutura e nós devemos então ser gratos ao Senhor por esse desejo e essa necessidade que nós temos também. Mas se a pergunta fosse não em relação a pessoas, se a pergunta fosse em relação a que Deus você escolheria que permanecesse com você pelo restante da vida, aí nós então teríamos uma opção já completamente limitada, porque nós olharíamos e perceberíamos que apenas um único e verdadeiro Deus. Então você não teria escolha, porque ao olharmos para esse Deus que nos cria para nos relacionarmos, Ele também nos cria para nos relacionarmos com Ele. E Ele então é o único Deus então que nos criou para que nós nos relacionemos com Ele. Então você não teria muitas opções, você na verdade teria apenas um único e verdadeiro Deus. O grande problema é que nós não enxergamos isso com clareza. O pecado que entrou na criação, o pecado que entrou no mundo, fez com que o nosso relacionamento com o próximo, com as outras pessoas,
fosse manchado pelo pecado e o nosso relacionamento com Deus fosse também quebrado. Como nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, diz que nosso pecado nos causa uma separação de Deus. E nós então temos a falsa impressão de que com o pecado, ou na presença do pecado em nós temos uma variedade de deuses. E nós podemos servir a vários deuses. Mas então o pecado que nos separou com um relacionamento com Deus, não nos permite enxergar com clareza que Deus é o único Deus ao qual nós devemos então ter como máxima prioridade nos relacionarmos com Ele, vivermos na presença dEle. Houve um termo na Reforma Protestante, que era o termo em latim corandeu, que significa vivendo na presença de Deus, ou estando na presença de Deus, ou diante da face de Deus. Significa então que o crente que entende esse termo, ou abraça esse termo, diz: eu vivo na presença de Deus, diante de Deus, o tempo inteiro. Não há então um segundo que eu possa dizer agora eu não estou na presença de Deus. Esteja então alguém consciente ou não, nós então estamos diante da presença dele sempre. Estejamos conscientes ou não, nós como crentes precisamos então nos relacionar com esse Deus constantemente. Dizer: eu estou de fato na presença de Deus, eu vivo de fato na presença de Deus. Este Salmo 16 que nós lemos aqui, muitos estudiosos dizem, que este salmo era utilizado normalmente no momento em que um levita era consagrado ao Senhor para se oferecer no trabalho do templo, ou lá do tabernáculo. Então, o levita da tribo de Levi, ao completar a idade de 25 anos, ele era conduzido ao tabernáculo ou ao templo, e ele deveria dedicar a sua vida exclusivamente para estar na presença de Deus, para viver então de acordo com aquilo que era o seu serviço, e a sua vida então toda giraria em torno daquilo que ele deveria fazer como um serviço a Deus. Este salmo então é um momento onde eles estão cantando e falando daqueles que agora viverão na presença de Deus e ali dedicarão as suas vidas para viverem diante do Senhor para todo sempre. De fato, meus irmãos, esse salmo então nos convida a que nós tenhamos esse mesmo desejo, a vivermos na presença de Deus. Desejamos então de que o restante das nossas vidas seja o desejo então de vivermos diante daquele que é o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. O salmista Davi então nos dá aqui 4 motivos por que ele deseja viver na presença de Deus. A primeira coisa que ele diz aqui no versículo 1 até o versículo de número 3 é porque esse Deus é a sua única segurança. Percebam aí como começa o versículo de número 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. A maneira como ele se dirige a Deus é dizendo: Senhor, eu encontro segurança, eu sou guardado no Senhor, e eu não encontro então segurança em outro lugar. Aqui a palavra guardar é justamente a palavra que se refere ao refúgio que se tem em uma fortaleza, daqueles que são os guardas, se levantam para guardar a cidade e para proteger a cidade. Só que ele diz não aos guardas, não à força dos exércitos, mas ele se dirige a Deus dizendo: é o Senhor que me guarda. E esse Deus que guarda, como nós lemos aqui na nossa tradução, apenas diz Deus, e talvez aí se perca um pouco o significado, mas a palavra lá no hebraico é o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, aquele que pode todas as coisas. Dificilmente você vai confiar na segurança da polícia da cidade, ou dos guardas, ou de uma empresa de segurança, que não tenha o poder, de fato, para conter a criminalidade. E esse é um grande temor que hoje os brasileiros têm, que parece que a criminalidade, os criminosos têm mais poder que a própria polícia. E então as pessoas dizem: não tenho segurança no que a polícia pode fazer, porque há bandidos, há facções criminosas que são mais poderosos do que aqueles que deveriam nos
guardar. Mas o salmista então olha e diz: eu confio nesse Deus, nele eu me refugio, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, não há ninguém então que de fato possa contra esse Deus que é todo-poderoso. E ele continua dizendo aqui nessa sua segurança, dizendo que ele diz ao Senhor: diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Interessante que ele está dizendo aquilo que ele dirá ao Senhor. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, como que guardando no seu coração, como trazendo à sua mente: Senhor, não tenho outro bem a não ser o Senhor. Aqui nós temos uma declaração de alguém que está completamente desprovido de mérito algum em qualquer coisa que ele tenha, que ele coloque a sua confiança. Eu sou muito rico, eu tenho muitas posses, eu tenho muitos bens, eu tenho como me proteger, eu tenho como me sustentar, eu tenho como me valer. E é interessante então o salmista Davi diz: Senhor, não há nada que seja mais valoroso que o Senhor, não há nada então que eu considere como extremo valor, que de fato possa ser o meu maior tesouro. Nós vemos lá no Salmo 73, o salmista também dizer: quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra. Em Deus ele diz: eu tenho unicamente no Senhor todos os meus tesouros. Nós talvez então olhamos assim para Deus, não como orgulhosos que olham para suas riquezas e dizem: eu estou completamente abastado e eu estou completamente seguro naquilo que eu possuo. Mas o salmista vai além e crê que Deus de fato é a sua única segurança, porque ele olha para os homens, e ele olha para os homens não na perspectiva humana daquilo que é valoroso, daquilo que é poderoso. Ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Às vezes nós temos, aos olhares humanos, a avaliarmos as pessoas de acordo com o poder que essas pessoas têm. E então eu sinto segurança, ou eu respeito, ou eu dou honra, ou eu me aproximo por causa daquilo que essa pessoa é, no seu valor, nas suas posses, na sua influência, ou no poder que essa pessoa tem. Mas o salmista Davi então diz assim: eu considero valoroso, e eu estou próximo, não daqueles que são valorosos aos olhos humanos, mas sim aos olhos de Deus, porque ele chama aqui dizendo que tem alegria nos santos do Senhor. Daqueles então que foram separados por Senhor, e o desejo desses que foram separados, santificados pelo Senhor, é de agradarem ao Deus Todo-Poderoso, e neles então eles se refugiam. Por isso o salmista, ele tem amigos, pessoas que estão à sua volta, não porque essas pessoas trazem um poder para ele, mas porque essas pessoas então são os santos do Senhor. Ele diz: por isso eu tenho nessas pessoas todo o meu prazer. Então não é um relacionamento utilitarista, né? De toma lá, dá cá, mas é um relacionamento de pessoas então que estão todos olhando na mesma direção, de se refugiarem e fazerem fazerem a vontade do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, aqui o salmista dizendo que de fato a sua esperança é o Senhor, a sua segurança é o Senhor. E muitas vezes nós somos assaltados de medo em nosso coração, quando nós percebemos que nós mesmos, na nossa fraqueza, nós não podemos promover para nós o cuidado necessário, nós não podemos promover para nós mesmos a segurança necessária. E às vezes nós pensamos então que termos polícia, termos guardas, termos dinheiro, termos amigos poderosos, termos então pessoas que nos protegerão nos dias da dificuldade, essas coisas nos trarão segurança. Mas o salmista então convida a dizer: não, é no Senhor, nele, aquele que de fato é o que pode me guardar, aquele que é o meu bem maior, aquele que separa um povo para guardar e proteger o povo. Nesse Deus é o Deus então que eu tenho toda a minha segurança. Talvez nós devemos nos confrontar os nossos corações ao percebermos então como que
nós às vezes não confiamos nisso quando estamos na presença do Senhor, ou quando somos convidados para estar na presença do Senhor. Talvez em alguns detalhes da nossa vida, e especialmente aqui nas amizades, nós veremos aonde às vezes reside a nossa confiança. Porque você tem os amigos que tem, né? Quem são então as pessoas que estão ao seu redor? Qual é o motivo pelo qual essas pessoas foram colocadas ao seu redor? Ou você se aproximou dessas pessoas para estar com elas? Às vezes, então, nós somos levados por motivos tão egoístas, né? Motivos, então, que de fato não condizem com a segurança que nós deveríamos ter no nosso Senhor. E às vezes nós vemos pessoas se aproximarem de outros porque dizem, naquela pessoa eu vou me aproximar porque ela vai me ajudar, ela vai me proteger, no dia que eu precisar de alguma coisa, eu posso contar com essa pessoa. E às vezes, são pessoas ímpias, às vezes são pessoas que não amam a Deus, que não entesouraram o Senhor, que não confiam que Deus é o nosso braço forte, que Deus é aquele que nos guarda. E nós então caímos às vezes no mesmo pecado, quando então depositamos a nossa confiança não no Deus verdadeiro, todo-poderoso, mas depositamos a nossa confiança nos homens. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que de fato isso é perder de vista aquele que tem de fato todo o poder. Qualquer ser humano é exatamente como nós, fraco como nós, é exatamente limitado como nós, e ao depositarmos a nossa alegria, a nossa confiança em outras pessoas, nós então nos veremos também na mesma situação dessas pessoas, ao depararmos então o limite que essas pessoas têm. Nenhum homem, nenhuma pessoa poderá então de fato nos dar essa segurança que o Deus eterno nos dá. Por isso, o salmista então, ele convida a nos aproximarmos da presença do Senhor, porque de fato nesse Deus nós temos a segurança eterna. Segunda coisa que ele nos diz aqui no versículo 4 até o versículo 6, ele diz que estar na presença do Senhor, deseja estar na presença do Senhor, porque Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Perceba aqui que ele primeiro se refere então a Deus, se refere primeiramente àqueles que não amam a Deus e que trocaram a Deus. Versículo 4 diz, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ele tem em mente justamente aqueles que são o oposto dos santos do Senhor, aqueles que foram separados por Deus para estarem na presença de Deus e confiarem completamente no Senhor. Ele diz, eu quero estar com essas pessoas. Então no versículo 4 ele faz um paralelo dizendo, mas há aqueles então que abandonaram e trocaram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, para seguir então a outros deuses. É importante, meus irmãos, notarmos aqui que o pensamento que naqueles dias se tinha a respeito dos falsos ídolos era um pensamento daqueles então que buscavam o ídolo para satisfazer as suas necessidades temporais. Então, por exemplo, se invocava o Deus da colheita, no tempo da colheita se invocava o Deus da fertilidade, no tempo então que se requeresse, né, que as mulheres tivessem filhos, se recorria então aos mais diversos deuses para que eles atendessem às necessidades deles e aquilo que era o desejo do seu coração. Então ele diz, muitas penas terão aqueles que trocaram Deus, Criador de todas as coisas, por deuses então que atenderão às cobiças e desejos do coração humano. Talvez você possa dizer, mas isso nós não vemos no dia de hoje. Nós não vemos então pessoas indo a ídolos para satisfazer as cobiças dos seus corações. Mas o profeta Ezequiel, ele diz justamente a respeito daqueles então que têm erguido ídolos no seu próprio coração. O profeta Ezequiel, ele nos diz lá no capítulo de número 14, dizendo que o povo então havia levantado ídolos dentro do coração. Isso significa de que os ídolos não eram apenas estátuas, não eram apenas aquilo que havia sido construído ou talhado em uma madeira para que então se tornasse um ídolo. O ídolo então já ele era erguido
no coração de uma pessoa, que ao momento de ter sua necessidade, ele recorria a esse ídolo para que ele então atendesse a sua necessidade. O salmista então lembra aqui dizendo, mas que tolice que é fazer isso. Porque no final dessa trajetória, ele então se dedicar a satisfazer as necessidades do seu coração, ou satisfazer as cobiças do seu coração, ele recorre a um ídolo que é falso, que é criado segundo a imagem do seu próprio coração. Um exemplo muito claro dessa tolice, nós vemos em Isaías, lá no capítulo 44. Ele faz uma descrição que mostra como era tolo aquele que dependia de um falso ídolo. Isaías 44 diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta o pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam. O seu coração já não podem entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas a carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Meus irmãos, a descrição que Isaías faz aqui é justamente a descrição que nós vemos a homens e mulheres seguindo o caminho da tolice, não se percebendo que aquilo que eles constroem com suas próprias mãos é justamente a cobiça do seu coração, o desejo do seu coração, em não se curvarem diante do Senhor, mas se curvarem diante de qualquer outra coisa. E talvez alguém possa pensar: mas isso daí é tão antigo, é tão retrógrado, né? Já tão de tempos atrás, ninguém mais faz isso. É interessante quando nós vemos hoje, nos dias de hoje, mais ou menos esse mesmo processo acontecer. Pense, por exemplo, na árvore que é retirada da floresta, que é cortada, e dessa árvore se faz a celulose, né? E depois aquilo dali é transformado em papel. E esse papel as pessoas então levam para uma indústria, e lá numa indústria chamado Banco Central, imprime então e dão um valor a esse dinheiro, e eles então adoram o dinheiro, se prostram diante disso dizendo: nós amamos, nós fazemos qualquer tipo de coisa para confiar no dinheiro. Então não se diferencia muito daquilo que se fazia no passado, da cobiça do coração humano, erguer os seus ídolos, se prostrar diante dele, correr para oferecer sacrifício para esses deuses, gastar a sua própria vida, depositar toda a sua confiança naquilo que é o desejo do seu coração. E então o salmista diz: duras penas cairá sobre essas pessoas, que desprezaram o Senhor e confiaram nos ídolos que eles ergueram. Meus irmãos, isso é uma verdade dos dias. Quando de fato pessoas rejeitam a presença do Senhor, e eles então erguem ídolos no seu coração, gastam as suas vidas para agradarem esses ídolos, para cultuar esses ídolos, e se esquecem de viver na presença do Senhor. Interessante então como que Davi olha para isso e diz: eu não vou me aproximar disso. Por isso ele diz aqui: não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
como que mantendo distância disso. Eu não vou me prostrar diante de ídolos falsos. Não vou, então, me curvar diante daqueles que são colocados no lugar do próprio Deus. E ele aqui, no momento de dizer que não queria de fato nada a ver com esses ídolos, ele diz: nem mesmo eu vou pronunciar o nome desses ídolos. Como que dizendo, eu não vou flertar com esses ídolos, eu não vou dar o gosto, eu não vou me aproximar, como que dizendo, talvez, vale a pena considerar a confiança nesses ídolos. Talvez às vezes nós ignoramos essa convicção que Davi tem. Às vezes nós reconhecemos que o dinheiro não é um Deus. Às vezes nós reconhecemos que de fato a estabilidade de uma carreira profissional não nos dá segurança. Às vezes nós reconhecemos que de fato relacionamentos, casamento, amores não nos trarão de fato a felicidade. Mas às vezes nós flertamos em confiar nessas coisas como sendo a nossa verdadeira esperança. Às vezes então nós pensamos, mas só um pouquinho, não vai fazer mal. E aí, de pouco a pouco, nós então nos distanciamos da presença do Senhor para colocar a nossa confiança nessas coisas. E a verdade é, meus irmãos, que as penas virão igualmente. À medida que o nosso coração vai sendo tomado pela confiança daquilo que não é o Senhor, nós somos levados em um determinado momento, sofremos a consequência disso. Quantas decisões erradas nós já tomamos na nossa vida por não confiarmos plenamente no Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso ele continua no versículo 5 até o versículo 6, olhando em outra direção, eu tenho a certeza de quem é aquele que me dá o que eu necessito. Ele diz aqui no versículo 5 até o versículo 6, 3 coisas a respeito do qual como ele olha para o Senhor e tem a sua confiança de que Deus dará a ele o que ele necessita. A primeira forma dele se dirigir ao Senhor, no versículo 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança. Em Israel, os irmãos sabem que Deus havia dividido o povo de Israel entre as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó. Mas dessa divisão foi colocado os 2 filhos de José, que era Efraim e Manassés, e foi retirado, então, colocado à parte, o filho de Jacó que se chamava Levi. E então, quando foram dividir o acampamento do povo de Israel lá no deserto, depois quando foram dividir as terras de Israel, então dividiram para todas aquelas tribos, menos para então os filhos de Levi, a tribo de Levi. Isso porque Deus havia dito que os filhos de Levi, eles tinham como herança não um pedaço de terra, mas eles tinham como herança o próprio Deus de Israel. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, diz: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Davi está dizendo a mesma coisa aqui, e fora dito então aos da tribo de Levi. Ele diz: o Senhor é a porção da minha herança. Exatamente como os levitas, que eles então, ao se consagraram ao Senhor, não receberam um pedaço de terra, não receberam um lugar para que eles cultivassem, mas eles fossem mantidos pelo Senhor, daquilo que era dado pelo Senhor. Então Davi canta dizendo: eu também estou dependendo, não das terras, mas porque eu de fato tenho uma porção de terra que foi dada pelo Senhor. O Senhor é a minha herança. O Senhor é de fato a minha segurança. O Senhor é aquele então que eu tenho como a minha maior herança. E a segunda forma como Davi se dirige ao Senhor também denota esse mesmo sentido. Ele diz: o Senhor é o meu cálice. Como alguém então plantava uma vinha, o produto dessa vinha
era uva, e da uva se fazia então um vinho que enchia o cálice, e alguém então um símbolo de alegria, um símbolo de gratidão ao Senhor pela colheita, poderia beber dizendo como Deus é bom, Ele é aquele que tem me sustentado. E ele diz, o meu sustento é o Senhor. Ele é aquele que de fato me dá aquilo que eu necessito. Não é a terra, não são as plantações, mas é o Senhor. Em terceiro lugar, ele diz a respeito da segurança que ele tinha naquilo que Deus havia dado a ele. Tu és o arrimo da minha sorte. O que adiantaria então alguém ganhar a herança, ou ganhar a terra, ser dividido então um pedaço de terra para ele, e viesse um inimigo e retirasse aquela terra da pessoa? Por isso ele diz o arrimo. A minha segurança da minha sorte, a da terra que eu recebi como herança, é o Senhor. Ele mesmo então é aquele que me garante de que aquilo que me foi dado, a presença do Senhor, não me será retirada jamais. E ele então diz, de fato, o Senhor é aquele que me dá o que eu necessito. O Senhor é o que eu necessito. Interessante, meus irmãos, então, quando nós comparamos isso com a busca que as pessoas têm em relação aos falsos ídolos. Eles se empenham em criar os seus ídolos para que esses ídolos então venham a dar a ele felicidade, segurança, bem-estar, e então eles se prostram diante desse ídolo e se afastam do Senhor. Mas então Davi diz, eu não vou fazer isso porque esse é o caminho da destruição. Mas eu me coloco na presença do Senhor, que é aquele que me dá o que eu necessito, que cuida de mim, que de fato é a minha maior segurança, que de fato é aquele que eu posso dizer, Ele é o meu sustento. Por isso ele pode concluir aí esse versículo 6 dizendo, caem minhas vidas em lugares menos, é linda a minha herança. Ele não se comporta aqui como aquele que olha para a grama do vizinho e pensa que ela sempre é melhor, é mais verde, é mais prazerosa, de que a vida do outro que não teme a Deus, que não serve a Deus, tem uma vida melhor que a minha. Pelo contrário, ele olha e diz, o Senhor, aquilo que o Senhor me deu é melhor. O Senhor me colocou então em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Eu não tenho necessidade de invejar aqueles que seguem a falsos ídolos, aqueles que colocaram suas confianças em outras coisas, porque o Senhor é mais belo, é mais prazeroso, me dá mais alegria do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro ídolo. No Senhor, de fato, eu tenho toda essa segurança. Meus irmãos, isso é importante para nós pensarmos, porque às vezes nós pensamos que podemos, então, de fato, viver essa vida longe da presença do Senhor. Para isso, talvez, facilitar ao momento de sondar o seu coração, o que você pensa que não poderia viver sem isso? O que você acha que sem isso eu não poderia viver? Normalmente, meus irmãos, o nosso pensamento é levado a pensarmos em família, pensarmos em pessoas, pensarmos em saúde, pensarmos então em coisas que nós achamos que são fundamentais. Raramente, então, de fato, nós pensamos dizendo, não, o Senhor, distante de Deus eu não poderia viver. Distante do Senhor, eu não poderia, de fato, ter alegria, segurança e conforto, porque o Senhor, de fato, é aquilo que eu mais desejo. Talvez, meus irmãos, poucos poderiam dizer, né, Deus, eu prefiro viver na pobreza, sem família, sem amigos, sem ninguém ao meu redor, do que viver longe do Senhor. Eu preferia viver na miséria, mas não viver longe do Senhor. Meus irmãos, esse pensamento, às vezes que parece ser tão longe, tão distante de nós, né? Deus não vai me tirar tudo, Deus não vai me colocar na miséria, Deus não vai me colocar em situações difíceis. Às vezes então nos faz criarmos desculpas no nosso coração para trocarmos o verdadeiro Deus por coisas que nós deveríamos olhar simplesmente como
bênçãos do Senhor e não sendo como deuses sobre nós. Deus colocou uma vez não representamos a Deus para essas coisas como sendo a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa satisfação, mas sim como uma expressão de cuidado de Deus e não colocarmos essas coisas no lugar do próprio Deus. Pelo simples motivo, nada dessas coisas nos dará de fato aquilo que nós realmente necessitamos. Em terceiro lugar, o salmista medo da presença de Deus, porque Deus é o melhor conselheiro para aqueles então, que buscam a sua presença. No versículo 7 e 8 diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O salmista louva a Deus porque ele sabe que no Senhor ele tem um conselheiro permanente, como que mostrando aqui, o Senhor me aconselha durante a noite, me aconselha durante o dia, durante o momento onde eu estou acordado. Mas o Senhor também é aquele que me aconselha durante a noite. Talvez a ideia aqui não seja de alguém dormindo que recebe então a instrução do Senhor, mas alguém que fica de noite pensando, meditando nas coisas do Senhor. Não é aqui aquela falta de sono de alguém que anda preocupado. Será que amanhã eu vou ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas e passa a noite acordado? Ou será que passa a noite acordado pensando a respeito das dificuldades da vida, a respeito de problemas que acontecem e alguma situação que precisa ser resolvida e perde o sono? Mas é alguém aqui que se coloca durante a noite pensando e meditando nas coisas do Senhor, pensando e meditando na palavra do Senhor, como diz lá no Salmo 1, que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse então é o pensamento daquele que vê o Senhor como um fiel conselheiro, que então pode ouvir a voz do Senhor e tomar as decisões corretas, seguir a direção correta, porque Deus é aquele que aconselha. Nós vemos, meus irmãos, aqui uma referência àquilo que Deus faz para ensinar o seu povo a andar de maneira segura. O conselho do Senhor, a palavra do Senhor, como em outros lugares é chamada de o conselho de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós, a nossa arrogância, na nossa incredulidade, nós trocamos o conselho do Senhor por outros tipos de conselho. Às vezes nós ouvimos o conselho do nosso próprio coração, queremos tomar as nossas decisões de acordo com aquilo que a gente acha, de acordo com aquilo que a gente pensa, e então vai numa determinada direção e abandona o Senhor, ou se distancia do Senhor, não considera a presença do Senhor e faz exatamente aquilo que o seu coração está dizendo. Talvez uma das maiores mentiras, que inventaram no âmbito do aconselhamento é a frase que diz: siga o seu coração. Isso é uma mentira, porque nós não devemos seguir o nosso coração, porque a própria Bíblia nos diz de maneira clara: cuidado com o seu coração. O seu coração é enganoso, ele é corrupto, ele vai fazer então com que você não vá na direção de Deus, mas ele te engane e faça com que você construa ídolos, construa falsas confianças, e nessas falsas confianças você então conduza a sua vida, tome as suas decisões. A palavra do Senhor nos diz: escute o conselho do Senhor. Não permita então que o conselho do seu próprio coração coloque você em uma direção equivocada. Escute aquilo que vem de fato da parte do Senhor. Como é que você toma as suas decisões? Se colocando diante da presença do Senhor, dizendo: Senhor, o que a tua palavra me diz? O que o Senhor me orienta? Como eu devo ajustar a minha visão, o meu coração, o meu pensamento em relação àquilo que o Senhor mesmo diz? Muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontraremos diante da palavra do Senhor e ela nos ensinando não aquilo que nós queremos ouvir,
nos dizendo para nós tomarmos uma decisão que vão contra as nossas vontades pecaminosas. E temos então que tomarmos decisão não baseada naquilo que nós pensamos, mas baseada naquilo que Deus está dizendo. Por que eu não tenho tanta segurança no conselho do Senhor? Aqui no versículo 8 ele diz: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Era comum os reis terem à sua direita, ou terem diante dele, conselheiros que ajudavam o rei a tomarem as decisões. Então o rei não era obrigado a saber de tudo, mas ele então tinha ali gente com sabedoria, com entendimento, para que o aconselhassem. Aqui Davi então diz o seguinte: eu tenho Deus à minha presença, Deus está então como meu fiel conselheiro, que dá o conselho certo, que me coloca na direção correta. Qual é o resultado então daqueles que se colocam na presença do Senhor, ouvem o conselho do Senhor? Ele diz: não serei abalado. Nós então temos a confiança de que, ainda que o conselho da palavra do Senhor seja duro para nós ouvirmos, ainda que vá contra aquilo que nós sentimos no nosso coração, se aqui isso de fato pode acontecer, de acordo com aquilo que as outras pessoas estão dizendo, de acordo com aquilo que é o senso comum, e nós pensamos, se confiarmos na palavra do Senhor, fizermos o que o Senhor diz, nós então entraremos em dificuldades. E aqui ele diz: não, se eu confiar no Senhor, ainda que tudo aponte uma direção contrária, eu tenho uma plena certeza que no Senhor eu não serei abalado. Eu tenho certeza que no Senhor, de fato, eu estou na direção correta. Os irmãos, o conselho que nós temos na palavra do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Não perca tempo, meus irmãos, indo atrás de conselhos vazios que não vêm da palavra do Senhor. Não perca tempo indo na direção daqueles que dirão simplesmente aquilo que você deseja ouvir. Não perca o seu tempo, então, colocando a sua esperança naquilo que não vem do Senhor. Gaste tempo, meu irmão, para você estudar a palavra do Senhor. Se você de repente, Deus parece que não fala comigo, parece que Deus não me aconselha. Compare o tempo que você tem se dedicado a ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, estudar com afinco a palavra do Senhor. Compare isso com o tempo que você tem dedicado a outras coisas. Com o tempo que você tem dedicado, às vezes, com conversa com gente que não faz parte do povo de Deus, que não são os santos do Senhor. Compare esse tempo de estudo da palavra do Senhor com o tempo que você gasta, às vezes, confiando em falsos ídolos. Compare o tempo que você tem para ouvir o conselho do Senhor com aquilo que é a confiança que você deposita em outras coisas que não seja o Senhor. Certamente, se você gasta mais tempo com essas outras coisas, você não está disposto a ouvir, você não vai ouvir o conselho do Senhor. O seu coração está disposto a ouvir outras coisas, não ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. O conselho do Senhor é sério e ele é suficiente para as nossas vidas. Nós temos tudo o que nós necessitamos na palavra do Senhor e ele nos aconselha de forma segura. Por isso nós devemos desejar a presença do nosso Deus. E por último, meus irmãos, o salmista deseja estar na presença do Senhor, porque o Senhor é aquele que traz alegria eterna. Aqui no versículo de número 9 até o versículo de número 11, ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. A primeira linha aí do versículo 9 diz a alegria que o salmista sente no seu coração, no seu espírito. A palavra coração e a palavra espírito aqui estão como sinônimos. Alegria e exultação também são sinônimos, como que dizendo: eu tenho alegria plena, verdadeira, alegria dentro de mim, porque de fato eu estou na presença do Senhor.
plena, que ela se vê não apenas nos dias da sua vida, mas ela se vê também no além. Quando você diz, dizer, até o meu corpo repousará seguro. Talvez aqui seja uma alusão tanto ao sono que a pessoa tem, o dormir e descansar tranquilamente, mas talvez seja uma referência àquilo que ele dirá provavelmente, quando o seu corpo descansar. É o versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A alegria então que ele sente é uma alegria então que vai até o dia da sua morte, vai além do dia da sua morte, na certeza então de que o Senhor dará a ele uma alegria eterna. E é importante nós meditarmos aqui, prestarmos atenção no pensamento que existia ainda no Antigo Testamento, quando a revelação de Deus estava sendo dada. A pergunta é: o que acontece com aqueles que morrem? Para onde que eles vão? Nós temos o Novo Testamento e está muito claro para nós que nós teremos então o paraíso. Nós estaremos na presença de Deus, novos céus e nova terra. Nosso corpo será transformado, nós seremos regenerados não apenas espiritualmente no nosso espírito, mas o nosso corpo também será glorificado. Mas lá no Antigo Testamento, esse pensamento ainda ele não estava desenvolvido. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis, quando se dá a genealogia lá no capítulo 5 de Gênesis, falar que todos os filhos de Adão, ou toda a descendência de Adão, viviam, tinham filhos e morriam. Viviam, tinham filhos e morriam. Para onde vão essas pessoas depois que morreram? O que acontece com essas pessoas? Nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 5, falar a respeito de Enoque, que ele viveu, teve filhos, mas não morreu porque ele andou com o Senhor. Há uma ponta, então, de esperança que se dá à humanidade, de que a morte não é o fim para todas as pessoas. Há aqueles, então, que andam na presença do Senhor, que andam com o Senhor, eles estarão com o Senhor. Exatamente, então, aquilo que Davi tem como segurança aqui. Ainda que eu morrer, a minha segurança é de que o Senhor não deixará a minha alma na morte. E aqui nós vemos, como diz o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, de que Davi foi um profeta nesse momento, porque ele diz: nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está se referindo aqui à morte de Cristo Jesus, à ressurreição de Cristo Jesus, que então não entrou em um estado de decomposição, mas ele então foi regenerado, ou ele foi glorificado, e ele entrou na eternidade com um corpo glorificado. O apóstolo Pedro diz isso lá em Atos 2, no capítulo 2, versículo 29 e versículo de número 21. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Aqui Davi então está se referindo ao dia em que Cristo Jesus venceu a morte e possibilitou que os seus santos, que o seu povo, aqueles que andam com Deus, que estão na presença de Deus, em Cristo Jesus, eles serão preservados e guardados eternamente. Por isso, as alegrias que nós sentimos no Senhor, nos dias de hoje, elas não terminam com a morte. Por isso, então, todas as coisas que o Senhor nos deu como alegria, as bênçãos comuns que Deus nos deu, elas não terminarão no dia em que nós morrermos. Por isso é completa tolice, meus irmãos, nós vivemos em busca de uma alegria em coisas que são passageiras.
como que dizendo, se o meu dinheiro acabar, se a minha saúde acabar, se eu perder a minha família, eu prefiro a morte, porque a minha alegria foi-se embora. A alegria que o salmista tem aqui é uma alegria que está no Senhor, e ele tem a certeza de que se as coisas desse mundo passarem, ele também morrer, ele tem uma alegria que é permanente. Por isso, no versículo 11 ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ele olha diante dele um caminho pleno, perfeito, cheio de vida, na presença do Senhor, com alegria que não passa, a alegria permanente, a alegria plena, dizendo: nelas então eu tenho, nele então eu tenho uma delícia perpétua, de uma alegria que não passa. Estarmos então na presença do Senhor é termos a certeza de que no Senhor verdadeiramente o nosso coração se encherá de alegria. Como nós obtemos isso? Quando olhamos para Cristo Jesus, aquele que foi o primeiro entre muitos que venceu a morte, o primeiro entre toda a família do Senhor, o primeiro entre os santos, que venceu a morte e garantiu a todos aqueles que depositaram sua confiança nele, permanecerão na alegria do Senhor para todo sempre. Por isso, meus irmãos, é tolice aquele que se distancia do Senhor, buscando a sua segurança nos homens, buscando a sua felicidade naquilo que pode ser guardado no banco, guardado no cofre, a sua satisfação de vida, se curvar diante de falsos ídolos, se colocar diante daqueles que na verdade darão penas. Ele ouvir os conselhos daqueles então que não se conduzirão à presença de Deus e rejeitar então a palavra do Senhor para buscar uma alegria passageira. Ele diz: na presença do Senhor de fato nós temos a verdadeira alegria, algo que é permanente, algo que nem mesmo a morte poderá retirar de nós. Talvez muitos de nós não tem essa perspectiva de viver na presença do Senhor, do corandeu, se relacionando com Deus, como dizendo: esse é o Deus que me criou para me relacionar com Ele, para viver na presença dEle, para entender de que eu não fui criado para gastar os meus dias correndo atrás de falsas ilusões, mas eu fui criado para olhar para o Senhor, para andar com Ele, para andar com o meu Criador, e nele, então, meu ser está seguro, nele ter tudo aquilo que eu preciso, nele ouvir os conselhos de vida eterna, nele, então, ter de fato a alegria que eu necessito, no Senhor. O convite que o salmista faz aqui é justamente o mesmo convite que era feito aos levitas ao se consagrarem para viverem exclusivamente para o Senhor. Esse é o convite para nós, para que nós então de fato vivamos na presença do nosso Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum outro bem. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, o único Deus que existe. Fomos então criados para nos relacionar com o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes nós pensamos que podemos nos curvar diante de falsos ídolos, buscar a nossa alegria, buscar a plenitude de vida, ouvindo conselhos errados, nos curvando diante de falsos deuses, e assim, ó Deus, nos distanciando do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, ao acordarmos pela manhã, desejarmos, ó Deus, viver na Tua presença, fazendo o que fazemos para o Senhor, para a glória do Teu nome. Quando em dias de perigos, dias difíceis, dias de dores, olharmos para o Senhor, nos refugiarmos em Ti, buscarmos, ó Deus, a Tua presença constantemente. Ajuda-nos, ó Deus, a combatermos as mentiras de Satanás, as mentiras do nosso próprio coração, que nos dizem e nos oferecem outras coisas, outros caminhos de felicidade. Ajuda-nos, ó Deus, a dar nos Teus caminhos de vida, para que tenhamos, ó Deus, a alegria perpétua,
para que tenhamos, ó Deus, no Senhor, vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, por causa do sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, Ele como primogênito de muitos que venceu a morte, nos garantiu, ó Deus, que nós também venceremos e habitaremos com o Senhor para todo sempre e viveremos na Tua presença para todo sempre. E é assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.